dependendo da quantidade de programas que você venha a instalar, você pode precisar de mais espaço. Ou dependendo da quantidade de dados que você vai armazenar, você precisa de mais espaço. Então, na verdade, a mudança, né, que nós chamamos também de upgrade, que são as chamadas atualizações, isso não quer dizer que se sair o HD de 320 GB que eu tenho que imediatamente fazer a mudança. Pode ser que com HD de 160 GB, ou seja, nós iremos falar mais adiante, né? Iremos esclarecer essa questão de gigabyte, megabyte, kbyte. Então, quando falamos em disco, né, em HD, a finalidade deles é o armazenamento de dados. Então, todo dado que eu tiver em meu computador, ele será armazenado no meu HD. Então, voltando para a nova tecnologia, sempre que nós temos uma nova tecnologia, é importante, nós poderemos utilizar essa nova tecnologia ou não, né? Ela pode ser mudada ou de acordo com a necessidade do usuário ou da empresa. Eu posso ter, né, a facilidade de permanecer, já que tem um custo, né? Então você aí o custo, imagine uma empresa ter 1000 computadores e de repente ter que mudar a capacidade do HD para um tamanho maior. Então você tem custo aí. Então se você consegue manter, né, a integridade da máquina e a consistência dos dados, não há necessidade, a princípio, de se fazer essa chamada upgrade, que é a chamada atualização. Tá? Voltando aqui, tá? Para os mainframes, nós temos aqui exemplos, claro, de modelos antigos, né? Que vocês podem aí observar o tamanho dos mesmos, né? Como citei anteriormente, eles podiam até ocupar andares inteiros. Então hoje, claro que ainda se usa mais numa frequência bem menor. Nós vamos encontrar isso aí porque está ficando quase que em desuso, mas ele ainda tem uma capacidade para determinadas situações, determinadas consistência de dados. Por isso ainda podemos encontrá-lo aqui. Normalmente, tá? Eles são utilizados em aplicações científicas e militares, enquanto os mainframes são voltados para aplicações civis, sejam governamentais ou empresariais. Tá? Então nós temos aí a diferença, né, na utilidade de mainframes e de supercomputadores. Ok? Voltando para cá, nós temos ainda como exemplos a análise de modelos de clima, a análise estrutural de proteínas e processamento de filmes digitais. São tarefas bastante apropriadas para os supercomputadores. Então nós temos aí a diferença, né, na realidade, do uso do supercomputador e do mainframe. Ainda em relação a tipos de atividades e tarefas que podem ser usados pelo mesmo, nós temos ainda o processamento de cartão de créditos, o gerenciamento de contas bancárias. Imagine aí, né, a quantidade de dados em uma agência bancária, por exemplo, a quantidade de clientes que se tem e que nós podemos utilizar para ter essa consulta, né, para a qualquer momento poder consultar o cadastro do cliente e poder fazer as movimentações necessárias em sua conta, ou até mesmo a emissão de cartões de crédito. Então isso aí trabalha numa quantidade enorme. Então nós temos um giro enorme aí de informações que precisam ser sempre feitas de uma forma rápida e segura. Ok? Então aí, os exemplos que citei são as diferenças entre mainframes e supercomputadores. Né? Para que tipo de atividade nós vamos encontrar ou será utilizado o mainframe e para que tipo de atividades nós iremos utilizar o supercomputador. Então aí fica bem, ou seja, isso varia de acordo com a atividade ou com a necessidade de tipo de informações que vamos trabalhar ou tipo de tarefas que será utilizada para poder definir que tipo de computadores, né, ou que tipo de computador serão usados, né, em determinadas empresas, ou mesmo até mesmo na área militar, na área civil, já que temos aí várias possibilidades. Bom, vamos falar um pouco aí de servidor. A ideia de servidor, né, nós encontramos muito em uma rede, o servidor. Geralmente o servidor, ele vai controlar o fluxo de informações em uma rede. Então imagine aí que nós temos uma determinada empresa X, e onde nós temos 100 computadores. Então se criou a ideia da rede. Então a finalidade da rede seria o quê? Seria uma ideia de compartilhar informações. Então essas informações nós podemos compartilhar não só na parte de hardware, como também na parte de software. Imagina que nós temos uma impressora em um determinado departamento de recursos humanos ou de sistema de informação, em que precisa ser usado por várias pessoas. Então nós temos aí uma área. Então se essa impressora ela estiver compartilhada, então se ela estiver em rede, e se houver necessidade, várias pessoas poderão compartilhar da mesma impressora. Ou seja,
se eu tiver 10 computadores em uma sala, na hora que nós solicitarmos uma impressão, então nós vamos ter o quê? Uma lista de espera e essa impressão será jogada para essa impressora, desde que ela esteja configurada na rede. Os servidores, na verdade, eles permitem também, né, o compartilhamento de programas de software. Imagine também aí um programa de navegação, ou até mesmo um utilitário. De repente, eu tenho lá o pacote do Office em um servidor e nós precisamos fazer o uso dessa instalação em uma máquina da rede. Nós podemos, através do compartilhamento, nos utilizarmos do servidor para fazer esse compartilhamento, ou seja, compartilhar a troca de informações entre máquinas através de um meio físico, ou seja, através do servidor. Então ele recebe o fluxo, bem como também ele controla a rede, tá? Tudo que passa pela rede automaticamente passa pelo servidor para ser analisado e depois distribuído entre as máquinas que estão sendo usadas naquela rede. Ok? Como exemplos aí de compartilhamento, nós temos aí arquivos, né? Até mesmo arquivos. Eu posso ter um arquivo em determinada máquina, se ela estiver em rede e o local da máquina que ela estiver compartilhado, nós podemos ter acesso de uma outra máquina a esse arquivo, o que facilita o uso, sem que eu tenha que deslocar a máquina ou até mesmo... ainda podemos falar de navegação, né? De correio eletrônico, também da web, que é a internet propriamente dita, né? Os computadores que acessam os serviços de um servidor são chamados clientes. Então, os clientes, eles vão buscar informação, né, diretamente do servidor, as informações necessárias para a utilização das mesmas. O crescimento das empresas da rede e o crescimento do uso da internet deu um grande impulso para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologia para servidores. Vem aquela velha história, novamente, da tecnologia. Então, com o passar do tempo, a internet, que é um meio de comunicação, assim como o rádio, a TV, ela trouxe grandes benefícios para nós usuários, ou para empresas também, né? Nós temos a nível físico, né? a nível de pessoas, né? Só uso em casa e também para o uso dentro das empresas. Então a internet só veio, né, impulsionar esse crescimento, né, esse desenvolvimento da informação, né, e da informatização das empresas. Hoje, as empresas trabalham, né, informatizadas e, na maioria dos casos, trabalhando em rede, já que a rede vem a facilitar, né, o trânsito de informações, bem como também o compartilhamento dessas informações. Olha, nós temos aqui, graficamente representado alguns modelos de servidores de IBM, tá, com os seus respectivos aí códigos, tá? Nós temos diversos servidores e podemos aí citar como exemplo servidores da IBM. Ok? Voltando um pouco agora, ainda falando da classificação, já que nós falamos dos supercomputadores, dos mainframes e dos computadores pessoais, né? Então vamos aí falar do computador pessoal, ou seja, os computadores de mesa, chamados desktop, também conhecido como computadores de mesa, são os mais baratos e mais encontrados nos dias de hoje. Então, o seu surgimento foi no ano de 1981. Então, surgiu aí o computador de mesa, assim, em termos de custo-benefício de preço, ainda é um valor, né, acessível e, claro, à medida que o tempo vai passando, mais uma vez a questão de nova tecnologia, novos computadores são lançados com configurações, com novas, né, capacidades. Aí, quando você vai comprar um determinado computador, é importante analisar a configuração dele, né, em relação à memória, ou seja, quais os componentes que compõem esse computador. Não? Capacidade de armazenamento de dados, então um HD de 160 GB, então velocidade de processamento, então o computador tem 2 GHz, 3 GHz, ou seja, a velocidade com que memória, alguns dispositivos que podem ser acoplados, como por exemplo, ele pode vir com a impressora, pode vir com caixas de som, ou com webcam, geralmente são itens opcionais que nós podemos determinar, isso faz com que a máquina tenha um desempenho melhor ou que venha a facilitar o uso. Então nós podemos ter um computador de vários preços, um computador de R$800 a um computador de 5 mil. Qual o melhor computador? Aquele que vai atender a minha necessidade ou as necessidades da empresa. Então geralmente, quando se pensa em montar uma área informatizada, né, a nível de empresa, então se faz uma consultoria para ver os preços, para ver configuração, ver a questão de relação de custo-benefício, do que a empresa precisa, tá? Como a empresa vai trabalhar, e aí escolher qual a melhor máquina, qual o melhor equipamento para que possa compor essa área, né, em que as pessoas vão utilizar
o computador e os programas a serem instalados, as aplicações. Então isso varia muito de uma análise. É feita uma análise antes para depois ir ao encontro das informações, ou seja, buscar no mercado qual a melhor máquina, ou seja, qual a máquina que vai se adequar às utilidades da empresa. E se for em casa, a mesma coisa, né? Quando falamos aí, eu vou comprar o meu computador, eu tenho que ver o que é que eu vou fazer, qual o tipo de atividade que eu vou realizar. Então, dependendo do